Paz, Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Peço para os irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Jonas, os profetas menores. Já de antemão agradeço aí pelo convite, né? Saudade dos irmãos. E sou de casa, né? Somos de casa, né? O livro de Jonas, no capítulo de número 2. O texto sagrado diz assim, Jonas 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Somente esse pedaço aqui, irmãos. Vamos fazer uma breve oração? Bom Deus santo e misericordioso, Deus de paz, graças, meu Senhor, por esta noite, graças pela adoração, pelo louvor, no qual o Teu Santo Espírito nos conduziu, meu Senhor, até aqui. Grato, Pai amado, santo, aleluia, Senhor, porque em tudo, aleluia, Senhor, o Senhor é perfeito e faz como quer, para o louvor e glória do Teu nome. Obrigado por esta mensagem, meu Senhor, e clamo a Ti, ó Pai, para que ela, aleluia, Jesus, possa fluir, Pai amado, santo, aleluia, Senhor, esta água, Pai amado, santo, aleluia, Senhor, esta fonte de vida eterna, Pai, na vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem sentar. Então, o livro de Jonas, aquele profeta, né, de Israel, que Deus falou com ele para que ele fosse pregar na grande cidade de Nínive, né, diz uma palavra assim dura. E Jonas, aquele rapaz que decidiu fugir da presença do Senhor. Eu acho tão interessante que não é a condução que eu quero tomar ou que eu vou tomar falando a respeito do missionário Jonas. É um culto de missões hoje, né? Mas não a respeito exatamente do missionário Jonas. Mas falar assim da questão da comunhão de um profeta com Deus. E eu acho assim uma coisa tremenda, a comunhão que Jonas ele teve com Deus. Uma comunhão assim, coisa assim que, minuciando bem, porque o homem, quando ele tem comunhão com Deus, ele gera tantas situações, às vezes até inoportunas, né? Posso dizer, por exemplo, de Josué. Josué, na sua comunhão com Deus, ele orou e o sol parou. Até hoje se discute se o sol parou, se foi a terra que parou, se aconteceu mesmo, se foi eclipse. Passou centenas de anos, passou séculos, milhares de anos, e o povo ainda discute sobre o assunto. Por quê? Porque um homem teve comunhão com Deus. Moisés teve tanta comunhão com Deus, que até hoje o Egito não é mais nada, né? O que é o Egito hoje? Um monte de túmulo, a verdade é essa. E um monte de gente indo roubar túmulo. É o que aconteceu com o Egito. Por quê? Porque um homem que tinha comunhão com Deus, passou por ali. E aí gera situações muito terríveis, muito complicadas. Pessoas são abençoadas, outras não, mas situações complexas que mexem com a mente do homem acontecem por causa da comunhão de uma pessoa com Deus. E a mesma coisa com Jonas. Ele tinha tanta comunhão, mas tinha tanta comunhão com Deus, que quando ele entra no navio para fugir da presença de Deus, com certeza os marinheiros olhavam e viam outros barcos indo embora e os deles não. E havia então uma contenda dos marinheiros do barco com o mar, porque eles queriam ir, porque as pessoas que estavam ali, como Jonas, pagaram a sua passagem e tinham destino, tinham os seus afazeres, eles iam fazer comércio, eles iam visitar a família, iam voltar para suas casas. Cada um tinha uma história ali. Mas a história de todos eles foi, de certa forma, alterada por algum tempo, porque um homem que tinha comunhão com Deus estava ali.
Ainda que nessa comunhão com Ele estivesse sendo rebelde, estivesse sendo duro de coração, tivesse acontecido muitas coisas que acontecem conosco também. Mas a comunhão que ele tinha com Deus foi que fez isso. E aí Jonas se deita lá no fundo do navio e dorme, e isso chama a atenção do mestre do navio, que no meio de uma tempestade alguém está dormindo. O único que dorme no meio da tempestade é Jesus Cristo, e Jesus ainda não tinha vindo em terra, e aquele homem também não conhecia Jesus para poder mensurar isso. Então por que então que esse homem está dormindo, ou dormiu com a corda, e clama ao seu Deus? Porque todos ali eram tão religiosos, e até os que não eram religiosos se tornam por causa da situação. E aí começam a clamar, a buscar, a orar, a rezar, a fazer várias coisas, súplicas, né? Porque eles entendiam, principalmente as pessoas que eram marinheiros, que conheciam o mar, as pessoas que entendiam que aquilo que estava acontecendo não era natural. Eles sabiam que não era tempestade, eles sabiam que a fúria do mar era contra eles ou contra alguma coisa que estava acontecendo ali naquele navio. Eles sabiam que estava fora do contexto, o que estava acontecendo ali. É como a nossa vida, às vezes alguma coisa está acontecendo e a gente sabe que alguma coisa está fora do contexto. E esse homem que era o mestre do navio, ele teve que procurar entender o que estava acontecendo. Por que o tempo está fora do contexto? Não é uma coisinha ou outra, não é um balde que caiu no navio e molhou o chão, alguém escorregou, não é um acidente, né? Não é uma baleia que se chocou com o navio. Não, o mar está vindo contra nós, a fúria do mar vem contra nós. Então tem alguma coisa errada. E procuraram, até que chegaram a Jonas e perguntaram para Jonas, por quê? Porque a sorte caiu em você, ou azar. Eles lançaram sorte, mas caiu em Jonas. E aí descobriram, então, em Jonas, ele contou para eles o porquê que aquilo estava acontecendo. Ele falou, o mar, ele quer a mim, não a vocês. O problema sou eu, o mar quer a mim. E o que nós fazemos para resolver esse negócio? Me lança no mar. E aí daqui a pouco aqueles homens se pegam a clamar a Deus. Antes de lançar Jonas no mar, eles oram a Deus, pedem perdão, porque poderiam estar cometendo algo errado, um assassinato. Eles pedem perdão para Deus. E quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade para, ou seja, o mar, a braveza do mar, toda aquela, para. E aí então eles louvaram a Deus, porque reconheceram que foi o Deus de Jonas, o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Jonas menciona isso, e o mar foi quem acalmou, e agora eles poderiam seguir as suas vidas, mas agora conhecendo quem era o Deus vivo e poderoso, o verdadeiro, não os deuses deles, que não poderiam acalmar o mar, mas o Deus de Jonas, o meu Deus e o seu Deus. E aí Jonas então, porque aí o texto diz, no versículo 17 do capítulo 1, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que engolisse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então esse tempo que Jonas passou dentro do peixe, percebendo então que a vida não se esvaía dele, ele entendeu, porque a pessoa que tem comunhão com Deus, ele entende o que está acontecendo com ele, ou Deus leva ele a entender conforme a situação vai acontecendo, que a princípio a gente não está entendendo. Jonas entendia, às vezes a gente a princípio não está entendendo, mas conforme as coisas vão acontecendo, as coisas vão se afunilando, a gente vai entendendo que é Deus que está agindo, que é Deus que está fazendo, e o que Deus quer. Jonas sabia o que Deus queria, porque já tinha sido anunciado aos seus ouvidos antes, isso. E agora ele começa a orar ao Senhor, e na sua oração ele diz, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. A pessoa que tem comunhão com Deus, irmãos, ele vai clamar ao Senhor, e ele sabe que ele vai ter resposta.
ele sabe que vai ter resposta da parte de Deus. E aí eu me observo aqui ministrando a palavra, e observo os irmãos, e aí me ponho a pensar, qual é a oração que os irmãos têm feito? E porque Zacarias, ele era sacerdote, então num dos turnos do qual ele pertencia, ele ia lá e prestava o sacrifício ao Senhor, né? Lá no templo de Jerusalém. E um dia o anjo Gabriel aparece do lado do incensário e diz para ele: a tua oração foi ouvida. Mas qual a oração? Que oração? Qual a oração? Porque ele era sacerdote, uma das suas funções era orar, né? Uma das suas obrigações, nós também, uma das nossas obrigações é oração. Tanto que nós íamos no culto e graças a Deus tivemos bastante oração, agradecer a Deus por isso, né? Não reclamando, porque na nossa congregação, como tem mais gente, então tem mais louvor e tudo mais, a gente acaba orando menos, cantando mais, né? Andando mais na igreja, fazendo muitas coisas, tocando, né? E graças a Deus que hoje nós oramos um pouco mais. Eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, ele tem, sabe, ele é perfeito em tudo que opera e faz. Mas aí, então, que oração? Jonas, ele clama ao Senhor do ventre do peixe, na profundeza do mar. Ele clama a Deus, porque ele sabia de uma coisa: ele tinha comunhão com Deus. Então ele sabia que da parte de Deus tinha resposta. Então não era só falar assim: Senhor, eu vou obedecer o que o Senhor falou e vou lá fazer do jeito que o Senhor quer. Não era só isso. A oração de Jonas não mostra isso, que era só ele, então, o Senhor me convenceu, eu vou lá e vou fazer o que o Senhor mandou. Não era só isso. Na comunhão que Jonas tinha com Deus, tinha muito mais coisa nesse negócio do que simplesmente ir para os ninivitas e pregar para eles. Jonas, quando a gente percebe depois, lá no final, ele era uma pessoa cheia de ressentimentos. Ele era uma pessoa que tinha um constrangimento interior de talvez várias coisas que aconteceu na sua vida, que o contexto do livro não mostra, mas a sua situação psicológica, lá no final, mostra. Então, no meio do caminho, era necessário que Jonas clamasse a Deus. Então Deus achou por oportuno permitir a rebeldia de Jonas, permitir Jonas ser lançado na profundeza do mar, para ele voltar ao seu entendimento de quem era o Deus no qual ele tinha tanta comunhão. E ele demonstra: não, eu ainda tenho comunhão com Deus, e Deus ainda tem comunhão comigo. Olha que coisa maravilhosa. Porque até o vento, o mar, as coisas, tudo obedece a Deus. E por minha causa, as coisas aconteceram dessa maneira. Até o mar esbravejou por minha causa, por minha culpa. O mar esbravejou por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. Então entenda, irmão, se você tem comunhão com Deus, imagina você não sendo rebelde, mas você andando conforme o favor de Deus. Se Deus não vai atentar para a sua oração, se Deus não vai ouvir aquela oração e o clamor que você fez, e Deus, ele não vai chegar e não vai te abençoar. É claro que ele vai te abençoar, é claro que ele quer te abençoar. E aí, então, como eu disse, olhando para os irmãos e olhando todo esse contexto, né? E entendendo então que não é só usar a hermenêutica e trazer um grande esboço, uma grande pregação, mas falar diretamente assim que, na verdade, o que Deus ele me traz aqui para falar para os irmãos é que essa palavra é resposta de oração para a vida dos irmãos. Não sei qual oração, porque não é eu que tenho que saber, mas Deus sabe da oração que você fez e da petição que você fez, e Deus ele tem resposta para você nesta noite. Deus ele quer confirmar a palavra dele na sua vida nesta noite.
noite, e é para isso que Ele enviou a mim, enviou a missionária Kelly nesta noite, e trouxe os irmãos, porque Deus, Ele sabe da necessidade da igreja dEle, Deus, Ele contempla a necessidade de cada coração, e Deus, Ele é sutil, Deus, Ele é maravilhoso em operar o sobrenatural, porque nós estamos falando de algo sobrenatural que aconteceu, porque alguém tinha comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus, Deus move céu, Deus move montanha, Deus move mar, Deus move a cabeça do homem, Deus move tudo a favor daquele que tem comunhão com Ele. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Resposta de oração, Deus, Ele é maravilhoso, irmãos, em responder oração, aleluia. Deus é maravilhoso quando alguém pede para Ele. Aquele rapaz, eu estava lendo, assim, por acaso, um trechinho assim, e engraçado que eu li um pedacinho e também, passando ali, mexendo no celular, vi um vídeo, que eu nunca tinha visto, mas tem por aí o rapaz que vem para Jesus e pede a cura da lepra, e Jesus diz: quero ser curado. Ele não foi um clamor, não foi aquela oração, né, que a pessoa se derrama e passa horas orando e não consegue nem ter voz como Ana para falar o que estava necessitado. Mas ele reconhece quem é que estava na frente dele. E ele reconhece que se Jesus quisesse, o curaria. Reconhece a soberania dele. E ele diz: se quiser, o Senhor me cura. E Jesus disse: quero ser limpo. Então, irmãos, Jonas, ele passa 3 dias ali, e dentro desses 3 dias ele ora e clama ao Senhor. Mas muitas vezes a nossa oração foi uma oração simples que eu fiz, no momento em que o Espírito Santo mexeu aqui nas minhas entranhas, e veio a memória, né? E aí eu pedi ao Senhor, e o Senhor ouviu essa oração. E o Senhor ouviu essa oração. Tantas orações, né, irmãos? Tantas petições, tantos gritos de agonia, tanto clamor, né? E numa simples oração, então, Deus, Ele olha, atenta e visita, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, né? Ele gera, né, no nosso coração, né? Quantas vezes nós passamos a vida inteira correndo atrás de alguma coisa e pedindo alguma coisa, e aí então Deus, no momento oportuno, Ele gera uma oração diferente no nosso coração, e aí, segundo o Espírito Santo, nós oramos e Ele traz a resposta para a oração perfeito, do jeito dele, não do nosso jeito, não da nossa maneira, não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente quer, mas no tempo dele, da forma dele, da maneira que ele quer, para que o nome dele seja glorificado nisso. E não é só porque Deus, Ele faz as coisas para que o nome dele seja glorificado, como nós falamos, mas é por nós mesmos, irmãos. É por nós mesmos, porque Ele nos ama de tal maneira, Ele nos ama tanto, que Ele nos ensina a orar, Ele nos ajuda a orar naquilo que nós necessitamos, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos clamar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos lançar na presença do Senhor o nosso clamor de maneira correta. Então Ele nos ensina, e Ele nos ensinando, aí nós nos encaixamos. É como Neemias no capítulo 1, ele não oraria daquele jeito se não fosse a ação de Deus na vida dele, trazendo as palavras certas, vindas lá de Jerusalém, mostrando como é que estava a situação da cidade, a forma com que foi apresentada para ele, quebrantou ele, porque ele sabia como estava, mas a forma com que foi colocada a situação para ele, fez com que o coração dele quebrantasse de tal maneira que ele expusesse aquela oração.
ele colocasse aquela oração assim, de uma forma tal, assim como a mesma oração que Daniel faz, muito assim parecida. Então a gente percebe que foi algo de Deus mesmo, encaixado também na oração lá de 2 Crônicas, quando Deus fala com Salomão à noite. E Neemias então ele se derrama naquela oração. Por quê? Porque é uma oração gerada por Deus, trazida da parte de Deus para o coração do homem, para que o homem ele entregue essa oração para Deus como um sacrifício, como uma adoração. Porque o texto que eu falei, ele diz assim que aquele homem, ele adorou o Senhor, de que forma? Pedindo algo para Jesus. Porque quando você pede, você também está adorando. E principalmente quando você pede, gerado por Deus. E eu sei que você tem comunhão com Deus, assim como Jonas tinha comunhão com Deus. E é nessa comunhão que Deus ele gerou. Não estou falando que vai gerar, estou falando que ele gerou, porque senão não tinha resposta de oração. Ele gerou esta oração no seu coração, e essa oração foi feita diante de Deus, e essa oração foi ouvida. É como eu falei de Daniel, como o anjo, né? Eu leio o texto e parece que o anjo está mesmo que se desculpando com Daniel. Olha como Daniel era especial, irmãos, para Deus. Que o anjo ele vem assim: Daniel, desde o princípio, quando você começou a orar, foi dada a ordem. E eu vim, né, para te trazer as respostas. Mas é que o príncipe da Pérsia se colocou no meu caminho, mas aí veio o arcanjo Miguel e batalhou contra ele, e eu estou aqui para te dar a resposta. É como se o anjo estivesse meio que se desculpando para Daniel por causa da demora dos 21 dias. Como se o anjo estivesse se desculpando, tão especial que Daniel era. Por isso que ele chega: Daniel, um homem muito amado. É assim também que Deus ele fala comigo e fala com você, e principalmente com você, como você é amado dele. Jonas lá dentro do ventre do peixe, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não permitiu o mar tragar Jonas. Ele achou que ia ser tragado pelo mar, Deus não permitiu. Deus deu carona para ele, permitiu um peixe, e permitiu ali dentro do peixe ele ter possibilidade de orar. Quantas pessoas hoje não conseguem nem orar mais, irmãos, nem buscar a presença de Deus, nem clamar ao Senhor. E eu e você podemos dobrar o joelho aqui, mesmo frio, mesmo calor, e orar ao Senhor e clamar ao Senhor, agradecer a Deus pela vida, orar pelos parentes, orar pelos irmãos que estão enfermos, agradecer a Deus por eles. Olha tantas coisas que nós podemos fazer porque Deus nos permite. Por quê? Por causa da comunhão. Jonas tinha tanta comunhão com Deus, que Deus preparou tudo de uma forma tão especial para que ele tivesse as palavras certas na sua oração. Porque na sua oração ele fala das algas marinhas que se enrolaram sobre a sua cabeça. Ele diz que ele navegou por dentro, por baixo dos montes. Ele cita tudo o que aconteceu com ele. Por quê? Porque era aquela oração que precisava ser ouvida lá no trono de Deus. E ele faz a oração correta, específica, e no final ele diz: do que votei, pagarei, exaltado seja o nome santo do Senhor. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E o Senhor ele tem resposta de oração nessa noite para a tua vida. Tenha certeza disso. Exaltado seja o nome santo daquele que viva e reina e é para sempre. Deus ele é tremendo, Deus é perfeito, Deus ele é maravilhoso em tudo aquilo que ele opera e faz. Grandioso, 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 grandioso é o nosso Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço para os irmãos ficar de pé. Quero fazer uma breve oração. Amém. Até aqui eu trago essa mensagem da parte do Senhor para a sua vida, né? E Deus ele tem resposta para a tua oração. Exaltado seja. Não lá mais. Maravilhoso e santo eterno Deus, gratos somos a Ti, meu Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ó Pai.
Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é quem gera em nós, aleluia, Senhor, o pedir. O Senhor, aleluia, Senhor, nos abençoa conforme, Pai amado, santo, aleluia, Senhor, a tua providência, ó Pai, aleluia, Senhor. O Senhor tem providência para a tua igreja, aleluia, Senhor, nesta noite. Eu tenho certeza disso, ó Pai. Eu tenho certeza, aleluia, Senhor, que o Senhor está contemplando necessidades, aleluia, Senhor, aleluia, Deus eterno e santo, meu amado. E o Senhor, aleluia, Senhor, na ousadia do Espírito, meu amado, me permite isso, Pai. Orar, aleluia, Senhor, xalabate querido, canta labastai, e aleluia, Senhor, se alegrar junto com os irmãos, meu amado, porque sei, aleluia, Senhor, que aquilo que é necessário, segundo, aleluia, Senhor, o teu entendimento, segundo o teu querer, aleluia, Senhor, segundo o teu propósito, aleluia, Senhor, vai acontecer na vida dos teus servos, porque assim o Senhor determinou, Pai. Dos altos céus vem essa palavra, Pai amado, santo, de vida eterna, essa palavra de vitória para a tua igreja, ó Pai, e a tua igreja contempla, aleluia, Senhor, se alegra diante da tua presença com júbilo, porque nós sabemos, ó Pai amado e santo, que quando o crente ora, tem resposta, tem resposta, tem resposta da parte do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. E é tão bom, meu amado, quando o Senhor não nos permite parar de orar, quando o Senhor não nos deixa desistir da oração, aleluia, Senhor, quando o Senhor coloca um sonho no nosso coração e determina, ora, busca a minha face, busca a minha presença, busca a minha presença, busca a minha presença, até que o teu Espírito Santo, então, ele coloca as palavras, aleluia, Senhor, corretas no nosso coração, até que, aleluia, o seu mover, aleluia, Senhor, neste mundo natural, faz com que nós oremos para que o sobrenatural aconteça em nossa vida, ó Pai. Assim foi com Neemias, assim foi com Jonas, assim foi com Daniel, assim foi com Zacarias, e assim é comigo, assim é com a tua amada igreja, com cada irmão, meu Senhor, porque o Senhor visita o teu povo, aleluia, Senhor, nesta noite, e o Senhor faz transbordar os lagares da alegria. Eu tenho certeza disso, ó Pai, porque fiel é o que prometeu, maravilhoso é o Senhor, aleluia, que nos dá palavra de vida eterna. Louvores e glórias sejam dados a Ti, ó Pai, rendo graças a Ti, te agradeço, meu amado, aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, 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 glórias sejam dadas ao Teu nome santo, aleluia, meu Jesus, aleluia, meu Senhor, aleluia, Deus, obrigado, Pai.